Vamos começar falando da vítima, o Laudemir. Ele tinha 44 anos e era um gari da empresa Localic Serviços Ambientais, onde trabalhava há quase 8 anos. Ele era descrito pelos seus colegas de trabalho e também pelos seus familiares como um homem dedicado, pacífico e de coração grande. Ele era muito querido no trabalho e também na sua casa. Ele era casado com a Liliane França, tinha uma filha de 15 anos e também tinha enteadas. Segundo o Ivanildo Gualberto Lopes, o sócio e proprietário da empresa onde o Laudemir trabalhava, ele era um homem muito comprometido com o trabalho, ele sempre apaziguava situações de conflito, então ele era um homem que não arrumava problemas em seu trabalho. Inclusive, recentemente, ele havia resgatado a sua filha de uma situação difícil com o padrasto dela, e ele era um homem que tinha um extremo cuidado com a sua família. Bom, já entrando no crime, tudo aconteceu por volta das 9 da manhã do dia 11 de agosto, na rua Modestina de Souza, no bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte. O Laudemir estava trabalhando ali na coleta de resíduos, ao lado de um caminhão de lixo e com toda a equipe ali de trabalho, quando de repente um veículo BYD cinza, um SUV elétrico avaliado em cerca de R$200 mil, parou no sentido contrário ao caminhão. Ele queria passar pelo caminhão e tinha espaço para isso. O condutor desse carro é identificado como René da Silva Nogueira Júnior. Ele se irritou com a situação, alegando que o caminhão estava atrapalhando a passagem dos carros, e a motorista do caminhão, a Eledias Aparecida Rodrigues, de 43 anos, avisou o René que ele poderia passar porque havia espaço suficiente para que o carro dele passasse ao lado do caminhão. Mas o René não aceitava essa situação, ele queria que o caminhão saísse da frente. Ele, então, completamente contrariado pelo simples fato de achar que o caminhão de lixo tinha que dar passagem a ele, pegou uma pistola calibre .380 e apontou para Eledias, a motorista do caminhão. Ele falou que se ela esbarrasse no carro dele, ele daria um tiro na cara dela. Um dos coletores de lixo entrou na frente ali da situação, tentou apaziguar, ele falou: olha, nós estamos aqui trabalhando, você vai atirar contra nós que somos trabalhadores. E neste momento, testemunhas relataram que o René ultrapassou o caminhão. Algumas testemunhas que estavam no local relataram que ao ultrapassar o caminhão, o René desceu do veículo com a arma em punho e nesse momento o carregador da pistola caiu. Ele então pegou o carregador, recolheu, reinseriu na arma e aí ele disparou contra os trabalhadores. E quem foi atingido foi o Laudemir. Agora, o que fica muito claro aqui é que ele havia conseguido ultrapassar o caminhão. Ele então estacionou o carro e foi tirar satisfação com os trabalhadores, pelo simples fato desse homem achar que o caminhão de lixo tinha que dar passagem para ele, quando ele tinha apenas que talvez aguardar alguns segundos até a coleta ser realizada. Ele então disparou contra o Laudemir e o tiro atingiu a região das costelas do lado direito e atravessou o corpo e se alojou no antebraço esquerdo. O Laudemir, ainda consciente, correu para uma outra rua onde tinha uma câmera de segurança e avisou que haviam acertado ele, e neste momento é possível ver ele caindo ao chão. Não houve discussão, não houve briga, apenas uma atitude extremamente covarde de um homem completamente fora de controle. Aquela era uma rua larga, segundo os relatos, porém naquele momento tinha carros de ambos os lados passando. E às vezes os coletores realmente pedem para que os carros aguardem um pouco, exatamente para evitar acidentes. É completamente normal aguardar alguns segundos, mas o René se sentiu tão contrariado ao ponto dele tirar a vida de um trabalhador. O crime aconteceu no encontro das ruas Jequitibá e Modestina de Souza, no bairro Vista Alegre, na região oeste de Belo Horizonte, em uma manhã de segunda-feira.
Quanto ao Laudemir, ele foi socorrido por uma viatura da Polícia Militar e levado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas infelizmente ele morreu devido a uma hemorragia interna. Após o disparo, o René simplesmente pegou seu carro e fugiu do local do crime sem prestar qualquer socorro. Ele dirigiu em direção à Avenida Tereza Cristina. E horas após o crime, ainda na tarde de 11 de agosto, ele foi localizado e preso. Ele foi preso em flagrante enquanto treinava em uma academia de alto padrão no bairro Estoril. E é muito revoltante pensar que esse homem atirou no Laudemir, matou ele e depois ele foi treinar na academia como se nada tivesse acontecido. Quanto à identificação do criminoso, foi muito facilitada pela placa do veículo BYD, que foi descrita por testemunhas. Inclusive, a motorista do caminhão, a Ele Dias, memorizou parte dos números e das letras. E esse carro, ele é um veículo de luxo singular, segundo o delegado, ou seja, não tem muitos ali na cidade ainda. E isso ajudou muito a rastrear o René. Testemunhas também descreveram o porte físico muito grande e musculoso do criminoso, o que confirmou sua identidade antes mesmo de imagens serem apresentadas. Ele então foi levado ao Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, de Minas Gerais, e ele negou envolvimento no crime. Ele disse que, na verdade, ele saiu de casa às 8h07 da manhã, foi trabalhar, almoçou, depois retornou ao trabalho, voltou para casa, passeou com seus cachorros e, por fim, foi à academia. Então, ele falou que nem tinha estado no local do crime ali no dia dos fatos. A Polícia Civil, porém, informou que possui uma gama de provas que o colocam diretamente na cena do crime, incluindo imagens de câmeras de segurança que mostram o carro do René passando pelo local. Essas imagens estão sendo analisadas para confrontar o trajeto e também os horários descritos pelo René, e no local do crime a perícia recolheu um cartucho intacto e outro deflagrado, ambos de calibre .380. Não tem câmeras de segurança na rua onde o disparo aconteceu. Porém, tem diversas testemunhas e também tem outras câmeras em outras ruas que colocam o René no local do crime. Agora, quem é esse homem? Ele tem 47 anos, ele é nascido no Rio de Janeiro e ele se apresenta no LinkedIn como diretor de negócios de uma rede de alimentos, com 27 anos de experiência executiva no setor de alimentos e bebidas. Ele declara ser CEO, vice-presidente, diretor executivo e diretor comercial, com histórico de gerar crescimento exponencial e liderar transformações organizacionais em empresas, como a Coca-Cola, a Vigor, a Red Bull e a Ambev. Então ele realmente tem um currículo muito bom na sua área. A sua formação acadêmica inclui a PUC, no Rio de Janeiro, a Fundação Getúlio Vargas, a USP, a ESPM e Harvard Business School. Infelizmente, essa quantidade de formação não serviu de nada para dar ao René o mínimo de humanidade. E a empresa onde ele trabalhava, a Fictor Alimentos, informou que o René havia iniciado a prestação de serviços há menos de 2 semanas e após a prisão eles repudiaram a conduta, manifestaram solidariedade à família da vítima e fizeram um desligamento dele. No Instagram, que agora está desativado, o René tinha quase 30 mil seguidores e ele apresentava uma imagem de empresário e marido perfeito. E a grande ironia aqui desse caso é que ele é casado com uma delegada de Polícia Civil de Minas Gerais, a Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, que atua na Casa da Mulher Mineira. Essa mulher é casada com um homem que tem um histórico de crimes, e eu vou falar para vocês a ficha criminal que ele tem. Mas antes eu vou falar um pouco sobre o depoimento dele. Em seu depoimento ele confirmou que ele estava com uma arma calibre .380, mas que a arma pertence à sua esposa, ou seja, a arma é da polícia. Bom, a investigação recolheu 2 armas no apartamento do casal em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, uma de uso profissional e a outra será periciada para confirmar se foi utilizada no homicídio. Gravidade concreta dos fatos, um delito de homicídio duplamente qualificado pela motivação fútil, uma briga fútil de trânsito, ele querendo ultrapassar o veículo coletor de lixo, onde os garis estavam trabalhando, e o recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a vítima trabalhando completamente indefesa e sofre um tiro na altura do abdômen e vem a morrer ali no local dos fatos por hemorragia interna. Tudo a demonstrar uma extrema gravidade concreta. Aliás, sempre bom ressaltar homicídio qualificado, inciso 1 da Lei de Crimes Hediondos, do rol taxativo da Lei de Crimes Hediondos,
é um crime hediondo e merece uma devida resposta, né, da atuação do Estado com relação a esse tipo de crime. E ainda responde ao delito de ameaça contra a outra trabalhadora, a motorista do caminhão. E chama atenção, todo esse contexto demonstra uma personalidade, uma periculosidade social do agente em razão da gravidade dos crimes imputados, da gravidade concreta dos crimes, e ainda chama atenção que parece que depois ele ainda foi, ao que tudo indica, foi preso numa academia, quer dizer, comete um crime desse porte, desse nível, e vai treinar numa academia. Uma situação, assim, que merece devida apuração a respeito da personalidade do agente. Inclusive, chama atenção que, inclusive, o documento juntado pelo Ministério Público, que a defesa teve acesso, responde a outra ação penal, já com denúncia ofertada, denúncia recebida, de lesão corporal grave no âmbito de violência doméstica, onde, inclusive, o braço da moça, da outra vítima, foi fraturado. Então, todo esse contexto, gravidade concreta dos fatos, reiteração delitiva do agente, eu acolho, para a garantia da ordem pública, eu acolho integralmente o parecer ministerial e converto seu flagrante em prisão preventiva. Despeço mandado de prisão nos termos conveniados e, tendo em vista o relato do órgão autuado, de que faz usa medicação controlada, determino que se oficie a unidade prisional para o devido atendimento médico e medicamentoso que se fizer necessário ao autuado com a prescrição da medicação que ele já faz uso contínuo. Despeço mandado de prisão, pode levar. Diante disso, a Corregedoria da Polícia Civil instaurou um procedimento disciplinar e também um inquérito para apurar a conduta da delegada. Eles estão investigando uma possível omissão de cautela na guarda da arma, o que pode caracterizar transgressão disciplinar e também prevaricação.